Oi, pessoal. O meu nome é Letícia Silveira, eu sou aluna de pós-graduação aqui do PPGL da UFSCar. O meu orientador é o professor Luiz André Neves de Brito e eu vou apresentar aqui nesse trabalho parte da pesquisa que eu venho desenvolvendo no mestrado. E para essa comunicação específica eu intitulei de Letramento Acadêmico e Etnografia, uma observação não participante das interações de estudantes universitários com as tarefas de leitura e escrita. Então, dando uma breve introdução, o campo de pesquisa sobre estudos de letramento acadêmico encontra-se em um notório crescimento devido principalmente à popularização, à massificação do ensino superior, onde estudantes manifestam inúmeras dificuldades ao lerem e escreverem os gêneros provenientes desse contexto. Em nível nacional, no Brasil, isso é mais recente, mas em alguns outros países essa popularização já acontece há algum tempo. Mas com isso, nos deparamos com a problemática de um discurso sobre o desprovimento, que chamamos de déficit de letramento de alunos introduzidos no ensino superior, que é a questão que vai suscitar a produção desse trabalho. Bom, o objetivo da pesquisa apresentada nessa comunicação é investigar de que modo esses estudantes universitários encaram as modalidades dos textos acadêmicos e quais são as suas concepções sobre o fazer científico. Então, o que eles acham, como eles vivem essas modalidades com as práticas de leitura, de escrita, buscando desconstruir o discurso do déficit de letramento ao comprovar a natureza sociocultural das práticas letradas. Para tanto, examinam-se registros de diários de campo e questionários que integram um banco de dados relativos a uma investigação mais ampla, desenvolvida a partir de uma abordagem etnográfica. O estudo é resultado de uma pesquisa realizada em uma universidade pública brasileira, no qual o foco da investigação baseou-se no estudo das práticas de letramento de 30 estudantes matriculados em uma disciplina em que foram desenvolvidos projetos de trabalho de conclusão de curso. Só para a gente complementar, para a tese do mestrado que está sendo desenvolvida, eu vou selecionar os dados de 4 projetos de trabalho de conclusão de curso desenvolvidos por esses alunos, né? Essa seleção, a metodologia para essa seleção ainda está sendo pensada, mas para a gente analisar de que modo esses estudantes delinearam inicialmente seus trabalhos, quais foram as produções textuais realizadas por eles durante toda a disciplina, como ocorreu o processo da produção textual até chegar ao produto final, que é o projeto propriamente dito, quais são os elementos utilizados na escrita dos projetos, né, as marcas linguísticas, as questões estruturais do gênero. Isso também vai ser observado na tese, eu coloco aqui nessa apresentação só para complementar mesmo a minha pesquisa. Bom, os objetivos específicos também da minha pesquisa, eu separei em 3 partes, a primeira sendo a práticas de letramento, que eu vou verificar de que forma se deu o processo de leitura, escrita e reescrita durante as atividades propostas pelo professor. A parte 2, que é o evento de letramento, então examinar as interações orais mediadas pela leitura e pela escrita em sala de aula. E a parte 3, a produção textual, como eu havia dito no slide anterior, investigar a partir dos novos estudos de letramento, os textos que os alunos produziram na disciplina. Assim, levando em conta que os dados de pesquisa são extraídos de um contexto social característico de uma comunidade discursiva, a partir do estudo de letramento como prática social. Alguns autores como Kleiman, Barton, Street, Lia, Lillis, Fiade, Zavala, entre outros, apoiado aos estudos dos aspectos enunciativos discursivos, visto que qualquer significado carregado na escrita e na leitura depende absolutamente das condições de produção, né, de condições específicas para ser produzido. Bom, então por que a etnografia? Lillias vai salientar no seu texto como a etnografia contribui com os estudos do letramento acadêmico, no qual a observação da prática possibilita conversas sobre a escrita. Com isso, a prática é analisada juntamente com o próprio texto, com a tentativa de construir um modelo que ligue contexto e texto, ou seja, a gente considera as condições de produção do texto e não somente a análise de um texto, de marcas linguísticas, a gente precisa entender qual foi o processo da produção textual.
Então, apresentando alguns dados aqui da pesquisa, eu apresento aqui um questionário em que eu pedi para que eles assinalassem uma alternativa que estivesse mais próxima à realidade deles na vida acadêmica. E a gente observa que 50% dos alunos responderam que possuem dificuldades em escrever e ler texto na universidade e que gostariam de melhorar seus desempenhos nessas atividades. Enquanto isso, 33,3% assinalou que não possui dificuldade com as atividades de escrita, mas não estão familiarizados com modos de ler texto na universidade. Ou seja, 83,3% dos alunos que responderam ao questionário afirmaram que possuem dificuldades em leitura, que não estão familiarizados com os modos de ler texto na universidade. Enquanto 50%, além de assinalarem que possuem dificuldades em ler, também apontaram ter dificuldades em escrever textos na universidade. Mais abaixo, então, eu pedi para eles assinalarem quantas questões eles quisessem, que tivesse relação com a questão anterior, Caso também eles tivessem assinalado a questão B, C ou D, que na realidade foi o que aconteceu, foram as questões assinaladas por eles. Então, eles escolheram bastante a primeira questão, que é em 75%, que eles não se acostumam com a leitura de textos científicos, pois têm dificuldades com a terminologia, com os termos, e por isso que a escrita é prejudicada. Também assinalaram bastante que eles não possuem práticas na escrita de textos científicos, por isso que demoram para realizar as atividades de escrita pedidas pelos professores. E, por fim, assinalaram que conseguem somente produzir textos de alguns gêneros científicos, discursivos, em detrimento de outros. É interessante a gente observar que esses alunos estão no terceiro ano, em reta final, no penúltimo ano, e acreditam que realmente não possuem práticas de escrita. Eles acreditam mesmo que a prática, que a escrita é prejudicada não só pela leitura, mas também pela falta de escrita, pela falta da prática. Algo que é de se pensar, já que eles já estão no terceiro ano, eles já passaram por um processo até chegar onde eles chegaram. Então, eu abri uma questão final para que eles escrevessem observações ou qualquer coisa que eles quisessem falar sobre essas dificuldades, sobre essas práticas, e selecionei 3 aqui para vocês. Um primeiro aluno aqui, ele diz que a dificuldade vem pela falta de prática, visto que na maioria das vezes, mesmo no curso de linguística, ficamos muito presos ao mesmo estilo, com as atividades propostas, uma monografia. Só temos prática na hora de escrever o TCC em si. Ou seja, o estudante não está enxergando a prática de escrita como um processo que vem bem antes da sala de aula, O segundo aluno, ele diz que a maior dificuldade na leitura, na escrita, devam ser na maior parte das vezes a conhecimentos teóricos insuficientes. Tanto que ele diz que quando ele vai escrever algo do conhecimento, ele tem maior facilidade, ou seja, ele somente transpõe para o papel seus conhecimentos, um amontoado de saberes, não há uma reflexão sobre a escrita. Porque uma vez que o estudante reflete sobre a sua escrita, sobre o que está sendo dito, sobre como está escrevendo, ele consegue transpor aquilo para qualquer outro contexto. E percebe-se que não é isso que está acontecendo aqui. Um outro estudante diz que acha os textos acadêmicos confusos, porque se alongam muito para dizer sempre a mesma coisa. Ele diz que sente falta de mais claridade em explicações, de definições, de diferenciações em conceitos, o que prejudica a escrita dele também. Ou seja, o próprio gênero discursivo, o próprio gênero que ele está lendo é uma dificuldade para ele. Apresentando também os dados do meu diário de campo, eu selecionei aqui para essa comunicação 2 dias diferentes. O que está acima, um dia que houve uma apresentação em grupo, e abaixo, um dia que houve uma apresentação individual. No primeiro dia, no dia 12/9, o professor selecionou, na realidade na aula anterior, apresentações de livros científicos organizados e apresentou os alunos para que eles criassem uma revista científica fictícia e escrevessem uma apresentação, um prefácio em coautoria dos artigos previamente selecionados por eles. Ou seja, eles criaram mesmo uma revista científica fictícia, fizeram toda a estrutura, criaram uma apresentação, um prefácio, fizeram um sumário. Todos os alunos participaram, todos do grupo falaram nas apresentações, todos os alunos apresentaram de pé, entenderam bem o funcionamento do gênero, com a criação de sumário, prefácio, separaram os artigos por área de conhecimento. Tanto que o professor deu nota máxima a todos os alunos e a todos os grupos.
Em contrapartida, no outro dia, no dia 28/11, os alunos fizeram a apresentação individual dos trabalhos com o andamento dos projetos até então. Aqui já notamos algumas diferenças. A maioria dos alunos apresentaram sentados, apenas um aluno apresentou a estrutura pedida pelo professor, estudada nas aulas anteriores, sobre resumo, introdução, justificativa, né? Eles não compreenderam muito bem como ocorre essa estrutura quando foram fazer esse trabalho sozinhos. Em contrapartida também, quando foram efetuar esse trabalho em grupo, reconheceram muito bem o gênero, muito bem as estruturas daquele gênero, né? Então, houve uma diferença quando houve um trabalho individual com um trabalho em grupo. Inclusive, eu trago para vocês alguns dos trabalhos que eles desenvolveram em grupo, né, da revista. Eles criaram a arte, criaram um nome para as revistas, criaram SSN, ou seja, eles realmente produziram um gênero, entendendo o funcionamento desse gênero, entendendo o formato desse gênero, quando fizeram um trabalho em grupo. Então, por tudo que foi mostrado até aqui, os resultados parciais apontam para uma rejeição dos estudantes em relação às práticas de leitura, devido às suas terminologias e à sua obrigatoriedade por conta do caráter avaliativo das atividades, como eles apontaram, o que para eles prejudica consequentemente as tarefas de escrita na universidade. Por outro lado, os trabalhos em grupo demonstraram que, ao serem envolvidos em práticas de letramento, recorrendo-se principalmente do diálogo, da participação e da negociação de decisões, suas performances nas tarefas solicitadas pelo professor foram concluídas com maior ausência de dificuldades e dúvidas, fatos que excluem o discurso do déficit da escrita por parte dos alunos e evidenciam o aspecto sociocultural das práticas letradas. E aqui algumas referências bibliográficas, né, algumas leituras, e agradeço a todos que assistiram e até a próxima!